E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área. Acabou agora, alguns minutos atrás, Flamengo 3, São Paulo 1, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mais um jogo fora de casa que o São Paulo toma na cara, que toma uma pancada. E aí, gente, eu já vou deixar aqui uma questão muito clara para vocês. Um time que joga muito forte, concentrado, que é muito difícil de ser batido dentro dos seus domínios e que joga fora de casa desse jeito que o São Paulo vem jogando, não vai chegar a lugar nenhum. No máximo vai brigar pelo meio de tabela, às vezes um pouco mais embaixo, sofrendo alguns perigos, né, a zona de rebaixamento te chamando, e vai lutar ali por meio de tabela, porque é impressionante. O São Paulo Futebol Clube em casa é um e o São Paulo Futebol Clube fora é outro. E o que eu fico abismado é o Rogério Ceni, inteligente que é, estudioso como é, depois da pancada que tomou contra o Palmeiras na decisão, jogando fora de casa, né, fora dos seus domínios. É impressionante como ele parece que não aprendeu nada. Eu não consigo entender a escalação do Rogério Ceni. Ele manteve praticamente a mesma escalação dos outros jogos quando o São Paulo joga em casa. E cara, tá muito claro, para você jogar com times como Palmeiras, como Atlético Mineiro e como Flamengo, para ficar só nos três principais, tem um ou outro time que realmente você também jogando fora é complicado, mas ficando só no top 3 aí, digamos assim, que são os times que teoricamente vão brigar pelo título, né? Você não pode jogar com o mesmo time que joga em casa com esses caras fora. Não tem condição, gente. Você tem que ter mais proteção defensiva. O Arboleda não pode ficar fora desse time. Aonde que o Rogério Ceni está dormindo, que ele não viu que o Arboleda precisa ser titular desse time. Não tem condição, não dá. A gente precisa jogar pelo menos com mais um volante de ofício. A gente precisa jogar com jogadores que deem amplitude pelas pontas, que deem correria para o contra-ataque. O São Paulo precisa ser defensivo jogando fora de casa. Não defensivo ficar lá atrás recuado, covarde, sem jogar. Não é isso. Mas o São Paulo precisa ter uma proposta diferente. Precisa ser um time mais sólido fora de casa. O São Paulo é muito fácil fora de casa. É impressionante que o Rogério Ceni não vê isso. Vamos analisar mais um pouco do jogo. Antes eu quero muito pedir teu like, que é super importante para o canal. Se você não é inscrito, por favor se inscreva. Ative o sininho para receber novas notificações. E aqui embaixo tem o botão valeu. Aqui do lado do compartilhar você pode doar a quantia que você achar pertinente para apoiar o nosso projeto, a mídia alternativa do São Paulo. O Rogério Ceni escalou basicamente o mesmo time, né? Com o Jandrei no gol, com o Rafinha, com Diego Costa, com o Léo e com o Wellington. Cara, não consigo entender essa escalação, sinceramente, não consigo entender você ter um jogador como o Wellington, que é arisco, que até contribui na marcação também, mas a vocação dele é atacar. Você não montar uma linha de 4 pelo menos mais sólida, mais defensiva, mais parruda para aguentar as infiltradas do Flamengo, que tem muitos jogadores que fazem isso. Eu não consigo entender o que passou na cabeça do Rogério Ceni. Eu imaginava que ele ia colocar Arboleda, eu imaginava que ele ia colocar o Léo na lateral esquerda, para ele ficar com 3 zagueiros junto do Diego Costa. Mas não, cara, ele vai com a mesma linha que o São Paulo joga em casa, onde o São Paulo propõe o jogo, onde o São Paulo vai pra cima. O Rogério Ceni é teimoso. Cara, é o que eu falo sempre aqui no canal. Óbvio que o Rogério Ceni tem que ficar anos no São Paulo. Ele tem que ser o Ferguson do São Paulo, como foi no Manchester United, que é assim que o São Paulo vai voltar aos tempos de glória. Agora, ele não é passível de nunca receber críticas. Ele precisa receber críticas também. E ele precisa entender essas críticas. É muito claro isso. Ele não consegue, ele é teimoso, ele fica nas mesmas ideias. Cara, você tem que jogar diferente fora de casa, principalmente com times como o Flamengo. Não tem condição. Eles têm o melhor elenco do que a gente. Se você ficar nesse seu pedestal do ego, você vai só perder jogos com o São Paulo, Rogério. Acorda, pelo amor de Deus. Aí no meio campo ele coloca Pablo Maia, volta o Nestor, que tá voltando de lesão agora, coloca Igor Gomes e coloca Alisson. E na frente Éder e Caleri. Ou seja,
O time que joga em casa, ele joga fora de casa. Não dá, Rogério Ceni, pelo amor de Deus, acorda. Você precisa mudar isso, cara. Você precisa alterar esse time. Não tem condição de São Paulo jogar com os mesmos jogadores que jogam em casa. A proposta é diferente. Tem que entender e tem que jogar tendo a humildade de ver e reconhecer que o outro time é melhor. E aí você tem que fazer uma estratégia diferente para jogar fora de casa. Tá na cara. Pelo amor de Deus, cara. Pablo Maia fez talvez a pior partida dele. Jogou muito mal os 45 minutos que ficou. Aí, não contente, ele tira o Pablo Maia e coloca o Gabriel Sara, que tá voltando de lesão. São Paulo fica assim, um volante de ofício. E aí, cara? Não dá, cara, não dá. Não dá pro São Paulo jogar dessa maneira. Principalmente fora de casa, principalmente contra a torcida adversária que estava em maior número, apesar da torcida tricolor ter dado um show e ter ido em grande número lá pro Maracanã. Mas não, cara, e você tira o único volante de ofício que o São Paulo tinha. Começamos a marcar com o Igor Gomes como esse primeiro cara. Não tem condição, não tem condição. Aí os gols começaram a surgir. O primeiro vem do gol do Gabigol, né? Onde o Jandrei já tinha feito alguns milagres. Se era o bracinho de T-Rex Volpe lá no gol, o São Paulo já teria sido goleado na primeira etapa, mas o Jandrei evitou o pior ali, né? Mas não conseguiu evitar o gol do Gabigol. O São Paulo na única descida, uma das últimas chances da primeira etapa, com o Calleri, sempre ele é o nosso talismã, é o nosso salvador da pátria. Joga nele que ele resolve, ele foi lá e fez um baita gol, golaço de cabeça, empata no final da primeira etapa. E aí quando o São Paulo precisava se fortalecer, ter mais musculatura no meio campo, ele tira o único volante. Cara, você chama cada vez mais o Flamengo. Foi um convite para o Flamengo. E aí o Flamengo faz o segundo gol. E aí depois faz o terceiro e só fecha o caixão ali com a Arrascaeta, depois do cruzamento do Marinho que tinha entrado no segundo tempo. São Paulo desnorteado. Cara, uma criança de 3 anos consegue identificar isso, que o São Paulo não pode jogar com os mesmos jogadores, a mesma estratégia, o mesmo futebol que joga em casa contra adversários fora de casa desse calibre como o Flamengo. Tem que ter humildade, tem que fechar a casinha assim. Sim, mas é o São Paulo. Ok, só que é o São Paulo em reconstrução. O Rogério Ceni precisa entender que esse time tem que ter equilíbrio. E ele não tá tendo, ele tá jogando muito bem em casa e fora de casa ele tá sendo uma presa fácil para os adversários. O São Paulo, é mais fácil você jogar com o São Paulo em casa. Casos de Flamengo quando joga no Maracanã, Palmeiras quando joga no Allianz Parque, Galo quando joga no Mineirão. É mais fácil pegar o São Paulo nessas circunstâncias do que pegar uma Chapecoense, que nem tá na primeira divisão, mas do que pegar, sei lá, cara, qualquer time que vai brigar para não cair, um Avaí. Esses caras se fecham, ficam atrás da linha da bola e dificultam a situação do time adversário. O São Paulo nem isso faz, cara. O São Paulo joga de peito aberto. E é tudo que esses times querem, que o São Paulo jogue de peito aberto para esses caras partirem para cima. E o São Paulo não tem marcação. Então fica difícil, gente. Rogério Ceni precisa cair a ficha dele, ele precisa entender que ele precisa montar estratégias diferentes para jogos fora de casa. Principalmente jogos do top 3. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Não dá para jogar de peito aberto de igual para igual, jogando fora de casa com esses adversários. Tá na hora do Rogério Ceni mudar a sua estratégia. A forma que ele enxerga esses confrontos. Muricy Ramalho, o que você tá fazendo no São Paulo, Muricy? Tá na hora de você fazer alguma coisa, Muricy Ramalho. Só aparece no bem bom, tá parecendo o nosso presidente TikTok. Só aparece no bem bom. Na hora do vamos ver, na hora ruim, você some, desaparece, igual o nosso presidente. Cria vergonha na cara, Muricy Ramalho. Dá um toque no Rogério Ceni. Tá na cara que ele precisa, se ele não está enxergando, ele precisa ser avisado que o São Paulo precisa mudar fora de casa. Tá na cara, tá na cara. Me admira Rogério Ceni, um cara inteligente, estudioso, não enxergar isso. Ou ele não está enxergando, e aí é um problema sério, ou ele é teimoso mais do que uma mula. E aí é mais grave ainda, porque aí a gente está na mão de um cara que não vai fazer o que o campo está dizendo. Ele vai dizer só o que o ego dele fala. E aí complica, cara. Olha, gente, eu já imaginava que seria um jogo difícil, mas não pensei que o São Paulo ia com o mesmo time que joga em casa. Isso pra mim foi o fim. Quero muito saber a sua opinião, deixa aqui embaixo.
A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Valeu!